Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lígia Pereira Blanco e eu estou aqui para mais uma aula e última da nossa disciplina, que é Plano de Negócios e Gerenciamento Organizacional. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês vejam qual será o assunto que eu vou trabalhar hoje, nessa nossa última aula. Então, olha lá, Plano de Negócios e Gerenciamento Organizacional é o tema da nossa disciplina. Eu vou trabalhar com vocês hoje dois assuntos muito importantes. Primeiro, constituição de empresas e a busca por crédito. Por quê, pessoal? Nós precisamos, a empresa tem que ter dinheiro, né? E eu já falei isso para vocês em algumas aulas ao vivo, que tem pessoas que têm ideia, mas não têm dinheiro. Outras têm dinheiro e não tem ideias. Então, é interessante essa busca pelo crédito. Também tem créditos em bancos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? E também sobre estrutura e gestão organizacional. Por que isso? Porque eu, Lígia, acredito que nenhum negócio se sustenta sem gestão, pessoal. A gestão é fundamental para que a sua empresa, não adianta você ter uma ideia maravilhosa, todo mundo querer comprar o teu produto, esse produto desenvolvido através da sua ideia, se você não tiver uma organização, tiver uma gestão do seu negócio. E é sobre isso que nós vamos falar, tá bem? Antes de iniciar, propriamente dito, os assuntos, eu gosto sempre de começar com uma frase, né? Não basta sonhar, tem que fazer acontecer. E essa é uma frase que eu uso muito, que é minha, inclusive. Por quê? Porque não adianta a gente ter ideias, nós termos sonhos, se você não botar a mão na massa. E aí, esse colocar a mão na massa, que é fazer acontecer, vão vir erros, né? Você vai enfrentar muitos desafios, só que o erro é uma grande oportunidade de aprendizado. Então, não desanime no primeiro desafio, não desanime no primeiro erro. E quando nós estamos falando de empresas, a empresa, claro, tem que ser feito o planejamento, só que quando você vai para o mercado, e o nosso mercado ele é globalizado, ele muda muito, então muitas vezes o que você está planejando, se você não estiver atento às tendências do mercado, você pode errar. Errou, não desista. É melhor dar um passo atrás para dar 10 na frente, do que você desistir desse seu sonho, desse objetivo. Então, não basta sonhar, nós temos que fazer acontecer. E o erro é uma grande oportunidade de aprendizado. Qual que é o nosso plano de estudos, pessoal? Então, eu vou apresentar aqui os tópicos para vocês. Primeiro, tipos básicos de empresa. Tem que saber que tipo de empresa que eu quero abrir. Aí vou falar aqui um pouquinho sobre micro, pequena e média, a busca pelo financiamento, os aspectos jurídicos para empreendedores e sobre marcas e patentes, porque nossa marca tem que estar registrada. E aí, hoje, eu vou fazer um processo um pouco mais de livro com vocês, porque acho que é fundamental que a gente tenha essa troca importante com o conteúdo que foi desenvolvido pelo nosso mestre, né, que escreveu o livro, e depois eu volto aqui para os slides, tá bem? Deixa eu só abrir aqui para vocês o nosso livro. Então, olhem lá. Tá, nós estamos aqui, gente, deixa eu só tirar aqui. Nós estamos aqui, ó, no capítulo 5. Eu vou trabalhar com vocês primeiro. Esse aqui é o capítulo 4, gente. Não, 5, isso. Então, nós vamos lá para o capítulo 4, que é esse tema que eu estou compartilhando com vocês. Olha só. E aqui nós temos o tipo básico de empresas, né? Olha lá, primeiro, o nosso autor diz o seguinte, segundo Kevin Nato, a empresa é um conjunto de pessoas que trabalham juntas no sentido de alcançar objetivos por meio da gestão de RH, recursos materiais, financeiros e humanos, né? Os objetivos das empresas podem ser divididos em diretos e indiretos. Diretos são produção de produtos ou serviços, e indiretos, que são os lucros obtidos, ou seja, a busca por produzir a um custo menor do que o preço de venda. Pessoal, olhem só, aqui
que eu acho bem interessante, nós estamos na página 150. Tá? Segundo o Chiavenato, os principais tipos de empresas de pequeno porte são comércio de atacadista, construção, varejista, serviço, transportes. Tá? Então, nós temos esses tipos de empresa, né? Você pode de pequeno porte, mas nós também temos aí empresas industriais e empresas comerciais. O Chiavenato fala o seguinte, a empresa em detrimento ao seu ramo de atividade pode ser classificada em indústrias, empresas comerciais e prestadores de serviço. Então tem que estar atento sobre isso. Nós não vamos passar detalhado por todos eles. Por quê? Porque isso é o trabalho que vocês têm que fazer. Eu quero que vocês leiam, está muito bem explicado aqui, todos os detalhes, para que quando alguém perguntar a você, olha, eu tenho interesse em empreender, que tipo de empresa eu tenho que abrir? Então você precisa ter essa noção do tipo que existem empresas industriais, existem empresas comerciais e também as prestadoras de serviço. Dentro das comerciais nós temos a varejista e também temos aí as atacadistas, ok? Vamos lá para a próxima página. E nós temos aqui também, ó, as empresas de venda direta, né? Temos isso aqui de acordo com se for varejo, né? Nós temos por mala direta, temos também a que distribuem, né? Ou empresas com máquinas distribuidores locais públicos e também os vendedores ambulantes. Pessoal, aqui está muito bem explicado. Então, qual que é a minha sugestão a vocês? Que vocês leiam esse material e na nossa aula ao vivo vocês tirem as dúvidas, porque é muito complicado desmembrar isso, porque são muitas informações e que são fundamentais, né, para que vocês, então, tenham resultados melhores. Ok? Então vamos lá. Empresas prestadoras de serviço. Você pode ter uma empresa que vai prestar serviço para um terceiro. Aqui nós temos de consultoria, escola e universidade, hotéis, resorts, né, seguros em geral. Depois, a gente tem aqui algo que eu acho bem interessante, que eu vou investir um pouco de tempo aqui para vocês, que é o ciclo de vida das empresas. Então, como foi dito anteriormente, toda empresa de hoje começou pequena, né, gente? Porque tudo começa pequeno, né? E aí, para chegar a tamanhos gigantescos, que esse é o nosso objetivo, que essa empresa comece pequena, mas que ela cresça, que ela multiplique, que ela tenha muitos resultados, existe um ciclo de vida, né? E aí o nosso autor, que é Venato, ele colocou aqui, ó, três não, né? São várias fases. Então, para a fase pioneira, que é a fase gestacional, que é a fase inicial. Depois nós temos a fase de expansão, que é da organização, crescimento e expansão. Depois nós temos a fase de regulamentação. Gente, toda empresa tem que estar regulamentada. Como é que eu sei isso, professora? Baseado no tipo de segmento que você vai trabalhar, que a sua empresa vai atender. Tá? Tem a fase aqui da burocratização. Tem gente que fala, nossa, Lígia, mas empreender é muito burocrático. Gente, faz parte do processo. E não é tão burocrático assim. O que acontece você não está familiarizado com essas informações. E aí, de repente, você acha que tudo é muito, porque é diferente da tua realidade. Mas é necessário que você tenha uma organização também para iniciar o seu negócio. Essa organização, essa gestão, que nós vamos falar no capítulo 5º, não é só quando você já abriu empresa, você tem que começar desde antes. Por isso que é fundamental o planejamento. Professor, em que momento que eu vou fazer tudo isso que você está dizendo aqui? No planejamento, meus amores. Ok? Depois que já está aberta, aí isso aqui já é uma fase que já ultrapassou. Okay? E também o que a Venato fala da fase de reflexibilização, que é a fase de readaptação, né? Porque o nosso mercado, vou voltar a falar isso várias vezes, né? Já falei várias vezes, vou voltar a falar, nosso mercado é globalizado, tudo muda muito rápido. O que acontece lá nos Estados Unidos impacta aqui no Brasil, o que acontece na China impacta no Brasil. Então, as empresas, para não sofrerem, elas têm que estar sempre antenadas com as tendências, têm que estar sempre com a capacidade de se reinventar e de se adaptar. Ok? E, de acordo com o que é Venato, é importante você conhecer esses ciclos, pois é por meio deles que é possível a gente compreender o processo evolutivo de uma empresa e, assim, planejar o seu desenvolvimento, porque você está planejando o início dela e depois tem que planejar, né, o desenvolvimento. Existem também, pessoal, outros tipos de empresa, né? O Maximiano diz o seguinte, que ou existem outras empresas que são formatos de negócio que o empreendedor pode se apropriar. Então, de empresa tradicional, empresa familiar, as franquias.
que eu acho muito legal. Talvez você tenha interesse em empreender, mas não tem uma ideia. Por que você não empreende através das franquias? Então, é um modelo de negócio que eu acho muito interessante, o formato de negócio e que agiliza a sua vida. Tá? É claro que daí você vai ter que fazer um investimento talvez muito maior do que se você fosse empreender na sua própria ideia. Porém, já é um modelo testado e validado. Então, você já passa aí anos-luz, né? E também já vem um planejamento desse negócio, porque já foi testado e validado. E também nós temos aqui o escritório doméstico, que é o famoso home office aí, né? Que agora está muito em alta na pandemia. Inclusive, tem muitas empresas que não voltarão mais ao formato tradicional. Quando que antigamente a gente imaginava que isso poderia acontecer, pessoal? Então, veio da pandemia e é uma tendência e nós temos que estar de olhos abertos. E até porque os custos, né? Eu confesso a vocês que na minha empresa, na Aqua International, nós tínhamos 2 salas e nós devolvemos uma. E eu confesso que eu já não sei se a gente vai continuar o ano que vem com outra sala. Então, por quê? Porque a gente percebeu que nós podemos nos readaptar e ter menos custos. Tá? E também, o outro ponto é sobre a classificação das empresas. Então, segundo aqui o nosso Padovese Martins e Pereira de Souza, o Sebrae, ele classifica o porte das empresas de acordo com o número de funcionários. Okay? Que possui e diferenciando a segundo segmento de atividade, tais como empresas voltadas à indústria, ao comércio e à prestação de serviço. Então, nós temos aqui, ó, microempresa, a indústria, ela é considerada micro, uma indústria até 19 empregados, serviço e comércio até 9 empregados. Ela é considerada pequena, uma indústria de 20 a 99, e se for serviço e comércio, de 10 a 49. Média, de 100 a 499 se for indústria, e de 50 a 99 se for serviço e comércio. E grande, indústria mais de 500 colaboradores e serviço e comércio mais de 100 empregados. Ok? Então, nós temos aí as classificações e é importante quando vocês, então, forem abrir a sua empresa ou auxiliar alguém saber sobre isso. Um outro ponto é com relação à classificação quanto ao porte da empresa. Tá? Então, ela vai ser simples nacional ou vai ser lucro real presumido. Então, depende muito, né? Aí, aqui sobre esse tipo de classificação, ó, eu vou até voltar aqui na página 157, porque o nosso autor fala sobre isso, e que é fundamental que a gente saiba sobre essa questão da classificação das empresas, tá? Então, de acordo com o autor, existem formas de classificar. Então, o IBGE, ele não adota como referência o número de empregados, mas sim o número de pessoas ocupadas, sem levar em consideração a segmentação econômica. Já a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela classifica de acordo com a sua receita bruta anual, sendo que micro é até 240 mil por ano e pequenas até entre 240 mil e... perdão, gente, vamos lá. Até 240 mil por ano e pequena empresa de 240 mil até... Aqui está errado, né? Até 2 milhões e 400. Tá? Não tá errado não, pessoal. Eu que não tô enxergando direito aqui com o meu óculos, perdão. Então, de 240 mil até 2 milhões e 400. E também o BNDES, ele utiliza como meio, né, para classificar o faturamento da empresa, sendo considerado como micro a receita bruta inferior a 1.200.000, as pequenas, receita bruta superior a 1.200.000 e inferior ou igual a 10.500.000. Ok? Então, pessoal, vocês vão ver que tem a classificação, ela vai variar de acordo com o órgão que você está aí trabalhando, né? Aí você pode falar, mas professora, eu estou trabalhando com o IBGE, o que a gente hoje, o que é mais utilizado para classificar? São a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E o nosso autor, ele trouxe aqui, ó, eu achei bem legal essas informações que eu passei, através de um quadro, lá na página 158. Então, fica bem mais fácil para que vocês entendam aqui quais são os limites, né? E como é que se faz essa classificação. Agora, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a questão da busca pelo financiamento, tá? Porque lembra que eu falei que tem pessoas que, às vezes, têm ideia, mas não têm dinheiro? Né? E outros têm dinheiro, mas não têm ideia. Então, você pode buscar. Você pode fazer através de economia pessoal,
Você pode buscar apoio de amigos, de família, né? O famoso patrocínio. Você pode ir através de investidores anjo, que eu acho muito legal os investidores anjos, né? Que é uma pessoa física que assume o risco investindo um montante em dinheiro em um empreendimento em que acredita obter uma alta rentabilidade, né? Para o seu investimento. No entanto, ele não participa da gestão, viu, pessoal? Do dia a dia da empresa, tá? Ele atua como um conselheiro, na verdade, como um mentor para estratégias adotadas. E não é difícil conseguir investidor anjo. Inclusive, existem várias entidades, eu sugiro que você procure na tua cidade, incubadoras tecnológicas, o próprio Sebrae, que vai ajudar vocês nessa questão de descobrir aí um investidor anjo, tá bem? Também existe você pode também buscar através de leasing, né? Que daí é conhecido como arrendamento mercantil, que de acordo com o nosso autor, nada mais é do que pagamento pelo aluguel de um bem. Você também pode utilizar através de uma factory, que é uma atividade de operação de fomento mercantil e assim não está sujeita à regulamentação do Banco Central. Tá? Essa operação consiste em ceder os direitos creditórios de duplicatas para empresas de factoring mediante pagamento de um determinado valor, ou seja, a empresa de factoring compra a dívida do empreendimento por um preço menor do valor da real duplicata. Também temos alguns programas do governo brasileiro, como o FINEP, né? Temos também o Projex, mas também tem o Proger, tem programa Criatec do BNDES, tem o macrocrédito, tem os bancos cooperativos, tem o banco de fomento. Então, assim, tem várias formas de você conseguir aí dinheiro para o seu empreendimento. O que você precisa fazer é o quê? Não adianta eu ficar aqui falando todos os tipos que tem. Porque você precisa ver na sua cidade qual é a realidade, né, desse futuro negócio e para você, então, buscar essas formas de financiamento. O MEI também tem formas de financiamento através do Banco Fomento. Aqui no Paraná nós temos o Fomento Paraná, né, que tem várias formas de você pegar recursos para o seu empreendimento. Tem o Banco do Povo, então procure na sua cidade. Outro ponto importante é essa questão dos aspectos jurídicos. Pessoal, os empreendedores não fazem isso, não procuram isso. Gente, é muito importante você saber quais são seus direitos, quais são suas obrigações, para que você não tenha problema. E na hora do planejamento você precisa buscar isso. Tá? Olha lá, o processo de criação de uma empresa às vezes é tedioso e até estressante, mas todo empreendedor deve entender a legislação na qual a sua empresa está enquadrada, buscando sempre tirar vantagem competitiva. Então, estudar sobre os aspectos jurídicos é fundamental. Você vai ter uma sociedade simples, vai ser uma sociedade limitada, vai ser por ações, vão ser cooperativas, vai ser uma sociedade empresária. Você tem que saber isso, você que tem que decidir isso. Ok? Quem vai te ajudar? Professor, eu não sei isso. Quem vai te ajudar? Um contador. Inclusive, nós temos um estatuto da micro e pequena empresa, que você que quer abrir um negócio ou vai ajudar pessoas a abrir um negócio, você precisa ler ela de cabo a rabo, ok? Então, é fundamental você ter o apoio de um contador, tá? E também, não só do contador, mas de um advogado. Professor, eu vou ter que contratar essas pessoas para dentro da minha empresa? Não, você está começando, você tem que ter um apoio terceirizado, ok? Então, busque na sua cidade o sindicato dos contadores, né? Ou se você já conhece, fique próximo, porque você vai ter que tirar essas informações com ele, ok? Aqui o nosso autor também coloca o que mudou com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que eu sugiro que vocês leiam e qualquer dúvida procure a mim ou eu também vou encaminhá-los para o professor específico da área. Porque essas informações, pessoal, são muito específicas da área contábil. E vocês estão no primeiro ano ainda, né? Então, assim, nós estamos dando início ao processo, né, com essa nossa disciplina. Então, assim, vocês vão ter disciplinas de finanças, de contabilidade, e aí tudo isso vai ser detalhado, mas é muito importante que você leia agora, que você já tire as suas dúvidas, para quando chegar lá, você já está melhor preparado e consiga absorver melhor todo o conteúdo que vai ser transmitido. O outro ponto importante é com relação a marcas e patentes. A marca tem que ser registrada, senão você perde o direito de usá-la. Alguém pode ir lá, registrar e pegar, né, o uso, vai poder usar essa sua marca. Ok? Então, isso é um grande problema. Eu sugiro todo mundo que registre a sua marca, a sua patente, para que não tenha problema. Ok? As marcas representam o período de validade de 10 anos, contados a partir da data que você teve a concessão. Isso, pessoal, as minhas marcas sempre foram eu terceirizei para que uma empresa cuidasse desse registro. Tá? E aí existe diferença de marca e de patente. Aqui o nosso autor, ele denomina a marca como patente pelo seguinte:
De que forma que ele denomina patente? É um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade. Então, patente é invenção. Tá? Marca não é uma invenção, é uma marca sua, mas de um produto que não foi você que inventou, ok? Um serviço. Entenderam? Então, olha só, vamos até passar aqui, pra vocês verem o que o autor fala sobre marca. A marca pode ser definida como um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos. Ok? Pessoal, dessa maneira a gente finaliza, tá? Aqui o capítulo 4. E eu vou voltar aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela sobre o que nós vamos tratar agora. Tá bem? Então, o que a gente viu nesse capítulo? Tipos básicos de empresa, micro, pequena e média, a busca pelo financiamento, os aspectos jurídicos para empreendedores, marcas e patentes. Agora, nós vamos para o capítulo 5º. E o que nós vamos ver neste capítulo? A administração, seus principais conceitos, a estrutura organizacional, processos administrativos, modelo de gestão e novas abordagens da administração. O que eu quero dizer a vocês, que o que nós temos aqui é um resumo dessas informações. Porque vocês vão ter disciplinas específicas sobre cada uma delas. Ou, se não for de cada uma delas, mas compiladas com professores que são específicos dessa área. Mas por que é importante eu compartilhar com vocês agora e ter um capítulo específico sobre isso? Porque nenhum negócio se sustenta sem gestão. E para que você faça uma boa gestão, você tem que começar do básico. O que eu vou transmitir aqui é o básico, mas o básico ele tem que estar numa base forte, consolidada. Por isso que você tem que saber aí as primícias. E o que eu vou transmitir a vocês são essas primícias a partir de agora. Vou voltar para o livro. Inclusive, eu vou compartilhar tela aqui com vocês sobre que página que eu estou no livro. Tá? Deixa eu só vir aqui para compartilhar a minha tela com vocês. E aí, nós vamos para a nossa aula. Vamos lá? Bom, aqui ela está na primeira página. Vamos passar bem rapidinho, tá? Para a gente chegar lá no nosso objetivo, que é o nosso último capítulo. Tô achando, não, olha lá. Não fiquem tontos, pessoal. Sou eu quem estou passando o cursor aqui. Aí, chegamos. Aqui a quarta, foi essa que eu já passei para vocês. Não chegamos, não. Agora nós vamos para o quinto. Tá bem? Então, aqui, ó. Nós estamos aqui na estrutura e gestão organizacional, tá? E aí, aqui são a administração e seus princípios. Para eu ter uma boa gestão, eu preciso entender de administração. Maximiano diz que uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo, ou um conjunto de objetivos. Além dos objetivos, existem outros dois componentes importantes no processo. Dois componentes importantes, que é o processo de transformação e a divisão do trabalho. Ok? Aí o Maximiano fala, é a administração que faz a organização ser capaz de utilizar corretamente seus recursos e atingir os seus objetivos. Por isso que é importante estudar administração. Né? Porque senão você não vai conseguir gerir aí, né, os seus recursos e atingir os seus objetivos. Um ponto importante é que nós temos que trabalhar muito sobre a questão de eficiência e eficácia. O que o nosso autor fala sobre eficiência? Que eficiência é a palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos. Quanto mais alto o grau de produtividade ou economia na utilização dos recursos, mais eficiente é a organização. Em muitos casos, isso significa usar menor quantidade de recursos para produzir mais. Já a eficácia é a palavra usada para indicar que a organização realiza seus objetivos. Quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, mais a organização é eficaz. Ok? Então, é muito importante que uma organização ela seja eficiente e também seja eficaz. Ok? E temos que pensar também em produtividade, pessoal. Uma empresa tem que ser produtiva. A produtividade é um dos critérios mais comuns para que uma empresa possa avaliar a sua eficiência na aplicação dos recursos. E segundo Maximiano, ela pode ser definida como a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos, ok?
Inclusive, peço desculpas que minha filha invadiu aqui o quarto, mas tá tudo sob controle, viu, gente? Olha só, também temos que falar sobre competitividade. O que é ser competitivo? Ser competitivo é um critério extremamente importante de desempenho, né? Globalização, privatização e abertura das economias nacionais à concorrência estrangeira são algumas das forças que impedem as organizações de serem competitivas. Num ambiente onde há concorrentes, sem competitividade não se sobrevive. E não adianta, pessoal, porque a globalização existe, acabou, e a tendência vai permanecer. Então, o que eu preciso fazer? Criar estratégias para eu ser competitivo, porque a concorrência com a globalização aumentou muito. Hoje, qualquer empresa de qualquer porte pode importar ou exportar. Eu estou aqui em Maringá e eu posso comprar produtos do outro lado do mundo. Então, quer dizer, a concorrência com a sua indústria no mercado interno aumentou. Porque eu posso vender, mas eu também posso comprar. Então, nós temos que estar muito conectado com isso. Eu volto a falar, conexão com as tendências, ok? E aí tem aqui falando sobre vantagens competitivas também. Depois eu quero que vocês leiam aí bem, porque tem muitas informações importantes. E aqui o nosso autor fala sobre a estrutura da organização. Por quê? A organização precisa de pessoas. E aqui o nosso autor coloca um quadro sobre como é que funciona essa estrutura, né? Nós temos nós temos várias áreas numa empresa. Então, nós temos área operacional, marketing, vendas, finanças e RH. E aí, a estrutura dessa organização, ela tem que estar muito bem feita para que, então, tenham-se resultados. Eu achei interessante esse quadro aqui, ó, lá na página 194 do nosso autor, que ele coloca o seguinte: o administrador geral, né, da empresa, e aí abaixo dele tem vários departamentos. Então, departamento de operações, que inclui produção, manutenção e engenharia. Marketing, vendas, promoção e pesquisa. Finanças, financeiro, tesouraria e contabilidade. E aqui, RH, é o pessoal, serviços gerais e benefícios. Tá? Uma das principais vantagens de você estabelecer a organização funcional é a transparência das responsabilidades. E a principal desvantagem é que as pessoas envolvidas podem dar maior valor ou atenção à função que exerce do que a empresa como um todo. Mas mesmo assim, eu sou muito a favor de se estabelecer uma organização funcional dentro da empresa. Tá? Aí nós temos também a questão de organização por produtos, por área geográfica e estruturas complexas. Como vocês vão ver isso bem definido em disciplinas específicas da administração, e o nosso tempo é curto, então eu vou ter que passar um pouquinho, tá? Mas eu sugiro então que vocês leem aí na página 195, e qualquer dúvida na aula ao vivo eu estou aqui para ajudá-los, tá bem? Daí nós vamos falar sobre processos administrativos. O nosso autor diz o seguinte, que de acordo com Sobral e Pesci, as funções propostas por Fayol, que foi um grande, né, administrador, ele diz o seguinte: as principais funções, né, segundo Fayol, no processo administrativo é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tá? E aqui ele coloca também isso por diversos autores. Eu gosto muito dessa do Fayol. Tá? Olha só, pessoal, uma empresa tem que ter planejamento, tem que ter direção e controle. Tá? Tudo isso aqui que eu vou falar está detalhado nas próximas páginas, mas, em virtude do tempo, eu vou utilizar essa figura 4 aqui da página 198, que é sobre trata sobre o processo administrativo. Então, dentro do planejamento da empresa. Tudo isso aqui faz parte do plano de negócio, tá? Mas aí dentro do plano de negócio nós temos as divisões. Então, primeiro, planejamento. O que eu tenho que fazer nesse momento? Que é aquela análise estratégica que nós falamos, lembra? Nós temos que definir a missão, nós temos que formular objetivos, a gente tem que definir os planos para alcançar e temos que programar as atividades. Depois, nós temos que organizar como é que vai ser feito isso. Nós vamos ter que dividir o trabalho, vai ter que designar as atividades, vai ter que agrupar atividades em órgãos e cargos e também vai ter que alocar recursos. A direção vai ter que designar as pessoas, vai ter que coordenar os esforços e também comunicar e motivar. E, além disso tudo, tem que haver um controle. Para haver controle, tem que definir padrões. Como é que eu vou medir? Como é que eu vou mensurar? Né? Eu tenho que monitorar o desempenho, tenho que avaliar o desempenho, tenho que ter uma ação corretiva. E então, esse resumo aqui eu acho incrível, que dá para ter uma noção geral de tudo que vai ser tratado, então,
aí, né, nas próximas páginas. Não se esqueçam, né, desse método que a gente fala que é o método PDA, né, que é de planejar, dirigir e organizar o processo, de controlar o processo, que é uma sigla em inglês, mas que traduzindo são essas 3 palavras que eu acabei de falar para vocês. O outro ponto são modelos de gestões. Antes disso, deixa eu falar aqui, ó, o ciclo PDCA, né, que eu gosto muito. Eu falei PDA, não, é PDCA, que é o modelo de referência para os planos de melhoramento contínuo. Eu uso o PDCA nos projetos de exportação que eu faço com os meus clientes. Tá? Por inúmeras organizações. Ele proporciona uma linguagem comum a todos na melhoria contínua de qualidade. O PDCA são iniciais das palavras em inglês, Plan, Do, Check, Act, que significa planejar, fazer, né, verificar e também agir de forma aí corretamente. Quando a gente fala dessa questão de verificar, está o controlar que eu falei para vocês, tá? E há muitos modelos descritos na literatura para se conseguir melhoria, mas na minha opinião e do autor aqui, o Peinado e o Graham, ele diz que o mais conhecido e utilizado é o PDCA, que é esse que eu utilizo, tá? Nós temos também os modelos de gestão, você pode escolher os modelos que você quer aplicar no seu negócio. Nós temos aqui um modelo burocrático, né? E aí ele coloca aqui, fala muito sobre essa questão de autoridade. Nós temos também o modelo comportamental, tá? E temos o modelo contingencial. E o que é isso? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque são modelos aí de, olha lá, modelos de gestão. Isso aqui vocês vão ver detalhado também lá numa disciplina específica sobre esse tipo de modelo de gestão, tá bem? E nós estamos indo aqui, já porque o tempo está bem curtinho, sobre as novas abordagens da administração, né? Porque como o mercado ele está sempre mudando porque nós estamos no mundo globalizado, a gente tem que estar atento a essas novas abordagens. Né? E a teoria administrativa ela atravessa no mundo contemporâneo um período de profundas mudanças e revisões dos estudos. Talvez tudo isso boa parte do que eu estou falando aqui pode ser que de um ano que vem ou daqui 5 anos já teve mudança. E é muito interessante esse processo de evolução que o mercado passa. Por isso que a gente tem que saber as novas abordagens da administração. Né? Não é possível saber com exatidão a história. No entanto, né, a gente não tem como saber com exatidão quais serão essas novas abordagens. No entanto, a história nos traz perspectivas de futuro. Então, segundo Kevenato, toda a teoria da administração passou por 3 períodos em toda a sua trajetória, conforme a gente vê aqui. Então, o período cartesiano, o período sistêmico e o período atual. Claro que eu vou falar do atual, né? Então, o atual ele está acontecendo graças à profunda influência das teorias do caos e da complexidade na teoria administrativa. A mudança chegou para valer no mundo da organização. Tá? Então, até o nosso Hidalberto Kevenato, que eu sou fã, inclusive, diz o seguinte: desde Descartes, a lógica e a racionalidade da ciência constituíram uma luta constante contra o caos, tornar o mundo conhecido e reduzir as incertezas. E isso é muito difícil, pessoal. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha colaborado com vocês. E eu espero revê-los, então, na minha aula ao vivo para responder as dúvidas de vocês. Um grande abraço. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.